Olá, meus amados, que bom ver você por aqui mais uma vez. Para você que não me conhece, eu me chamo Rose e é mais uma mensagem Pão da Vida. Olha, o Senhor vai estar falando com você de maneira poderosa. Você já imaginou ser honrado no lugar do seu sofrimento? Pois é o que eu vou estar falando com você hoje. Você já imaginou Deus fazer esquecer os dias difíceis que você viveu? Que talvez ainda está na sua memória. Eu quero mostrar para você através dessa palavra o quanto Deus vai fazer algo tremendo na sua vida. E diz ainda que as pessoas iam esquecer de você. O Senhor não esquece. Não importa o tempo, não importa o momento que você viveu, não importa o lugar que você se encontra hoje. O que Deus está preparando para você a partir de hoje, querido? E nesse versículo que nós vamos ler, vai nos mostrar o quanto Deus quer fazer conosco também. Se nós formos olhar a vida de José, José tinha motivo para ser um homem super depressivo, pelo que ele vivenciou na vida dele. Foi vendido pelos irmãos como escravo, pelos seus próprios irmãos. Só aí já era para ele ser uma pessoa muito depressiva. A própria família dele rejeitar ele, ainda vender como escravo. Mas diz a palavra do Senhor que garantiu a José ele esquecer tudo aquilo que ele vivenciou com a família dele, que nós muitas das vezes também vivemos, alguns problemas familiares. E a terra onde ele foi vendido como escravo e viveu uma fase de escravo ali, ele virou governador. A honraria que o Senhor deu a ele. E nesse versículo que nós vamos ler, né, vai nos mostrar o quanto Deus quer fazer conosco também. Mas é preciso nós termos essa confiança de sabermos quem nós somos diante do nosso Deus, não diante da sociedade, querido. É preciso eu e você sabermos como José. José sabia quem ele era na presença do Senhor. Por isso, ele depositou toda a confiança dele e foi mais do que vencedor. Ele foi honrado no lugar onde ele foi escravizado. O Senhor fez ele esquecer o sofrimento que ele passou com a família. E ele ainda abençoou a própria família dele. Olha que homem que ele se tornou diante de todas essas dificuldades. Gênesis 41, versículos 51 e 52, porque aqui eu já estou falando, depois desse sofrimento todo, que ele casou-se e teve 2 filhos. No versículo 51, que ele falou assim: ao primeiro filho, José deu o nome de Manassés, esclarecendo: Deus me fez esquecer dias difíceis de toda a família de meu pai. E no versículo 22 diz: quanto ao segundo filho, ele chamou de Efraim, justificando: Deus me fez próspero na terra do meu sofrimento. Amados, eu não sei o que você está vivendo no dia de hoje, mas uma coisa eu tenho certeza: você não é diferente de José diante de Deus. Deus o ama e quer fazer maravilha na sua vida. Talvez você e eu, muitas das vezes, não entendemos ainda o propósito que Deus tem na sua vida e na minha, amado. José sabia o propósito que Deus tinha na vida dele. E muitas das vezes, eu e você passamos por dificuldade e sofremos, mas por não entender que há um propósito nesse sofrimento, na sua vida e na minha, querido. Quando nós entendermos o propósito de Deus na nossa vida, nós vamos adquirir como José, porque nós vamos confiar e vamos estar com nossos ouvidos atentos à voz de Deus. Em momento nenhum, a palavra de Deus diz que José entrou em desespero. José teve paz até na prisão quando ele foi preso. Por causa da esposa de Potifar, porque a palavra nos diz que José era muito belo. E a esposa de Potifar começou a querer ter algo com ele. Mas ele era um homem de Deus. Então ela ficou com raiva, inventou coisa dele
e o marido dela pôs ele na prisão. Mas a palavra de Deus diz que em tudo coopera para o nosso bem. José foi preso inocentemente, amado. Ele sabia o tempo todo quem ele era diante de Deus. Ele sabia da inocência dele, mas ele sabia que havia um propósito de Deus na vida dele, porque o Senhor já havia falado para ele: olha, José, eu vou fazer maravilhas na tua vida. Porque José era um homem que interpretava sonhos e foi parar na prisão. Mas havia ali também que foram jogados na prisão o chefe do copeiro de Faraó. E José foi e interpretou o sonho do copeiro. E diz que José falou para ele: em 3 dias você vai retomar para o seu trabalho. O Faraó vai te chamar de volta. E isso aconteceu. Só que José ainda falou assim: lembra de mim quando você estiver na presença do Faraó. Lembra de mim para que você me ajude, que eu também estou igual a você, estou aqui inocentemente. Sim, aconteceu tudo que José falou. Com 3 dias o copeiro foi chamado de volta para o seu trabalho. Sabe, o copeiro esqueceu de José. Esqueceu. Diz que levou 2 anos. O copeiro esqueceu. Mas o Senhor não esqueceu de José, querido. Ele não esquece de nós. Não importa. Não importa o tamanho da sua dificuldade. O Senhor não esqueceu de você. Mas a palavra do Senhor nos afirmou que passou-se 2 anos e Faraó teve um sonho também. E precisou saber a interpretação. Aí, depois de 2 anos, aquele copeiro que esteve na prisão com José falou: Senhor, meu Senhor, quando o Senhor me jogou lá na prisão, eu conheci um tal de José e ele interpretou meu sonho. E realmente aconteceu tudo o que ele falou. E Faraó mandou chamar José. Amados, o copeiro esqueceu. Mas o Senhor não esqueceu de José, assim como ele não esqueceu de você e nem de mim. E diz a palavra do Senhor que José foi ali, interpretou o sonho. Gênesis 41, versículo 42, nos diz assim: e Faraó tirou do dedo seu anel, o selo, e colocou no dedo de José, e mandou que o vestissem com linho fino, e colocou uma corrente de ouro fino em volta do seu pescoço. Amados, José foi honrado no lugar onde ele foi vendido como escravo, ele foi prisioneiro, levantaram um falso dele com a mulher de Potifar, ele vivenciou tudo isso, mas o Senhor o honrou no lugar aonde ele foi mais sofrido, aonde ele sofreu, o Senhor deu dupla honra a ele. E o Senhor, no momento que o Senhor o honrou, o Senhor fez com que ele esquecesse, com que ele tivesse uma vida abundante ali, que ele se casou, teve filho. O Senhor fez com que ele esquecesse aquele sofrimento que ele vivenciou com os irmãos dele. Mas a palavra de Deus nos fala de algo mais ainda tremendo. O propósito de Deus na vida de José, José sempre entendeu. Ele não ficou com raivinha da família dele. Ele não ficou andando amargurado, deprimido, com depressão. Oh, meu Deus, ele não ficou assim, querido. Ele teve a vida dele, ele se casou, ele foi feliz, ele governou, ele foi rico. E a vida dele seguiu, porque ele sabia o propósito de Deus na vida dele. Amado, o Senhor, através dessa palavra, ele quer mostrar para você e para mim que há um propósito em todas as coisas na nossa vida. Mas é preciso você e eu sabermos o propósito que Deus tem na nossa vida, para que nós não venhamos ficar como a onda do mar. Um dia confia, outro não. Querido, o Senhor quer nos mostrar que há um propósito até no sofrimento, que há um propósito nas lutas, que tudo que você está passando nesse exato momento é para coisas grandes na sua vida, querido. Não há vitória sem luta. A palavra de Deus sempre nos mostra isso. Não existe vitória sem luta. Mas é preciso eu e você sabermos quem nós somos diante do Senhor. Ainda que a sua família, amado,
não veja nada bom em você, ainda que a sua família não reconheça o homem e a mulher de Deus que você é, não importa. Você sabe quem você é diante do seu Deus? Você sabe quem você é diante do teu Criador? Você sabe a maneira com que você tem andado na presença de Deus? Isso é que importa, meu amado, minha amada. Se você sabe quem você é diante do seu Deus, o resto não importa. O que vai importar é que você vai entender há um propósito na minha vida. Deus tem um propósito em tudo isso que eu estou passando. Eu não sou diferente de José, porque eu sou um homem e uma mulher de Deus. Eu sigo o meu Deus. Ah, Senhor, eu estou te servindo, eu estou na tua casa, eu oro, eu leio a tua palavra, estou passando dificuldade. Amados, você não é diferente. Você é bem-aventurado como José. Há um propósito. Quando você entender esse propósito, você vai começar a colher os frutos, como José colheu, amados. Quando você entende esse propósito, acaba a sua luta, acaba o seu sofrimento. Quando você entende, você começa a visualizar lá na frente, não, eu vou permanecer fiel ao meu Deus. Eu vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer diante de Deus, não diante dos homens. Não se preocupa com o que os homens pensam de você, o ser humano pensa de você. Mas se preocupa, Senhor, o que o Senhor pensa a meu respeito. Amado, nós como cristãos, muitas das vezes, nós ficamos muito preocupados com o que a sociedade pensa a nosso respeito, com o que o ser humano pensa a nosso respeito. Eu quero convidar você a se preocupar com o que o Senhor está pensando a seu respeito. Nem o que eu penso vai contar. Mas quando você sabe que você está andando na presença do Senhor, descansa, querido. Há um propósito em tudo que você está passando. E você vai começar a colher as honras, sabe? Não é ficar soberbo, não. Mas você precisa colher. Você precisa colher. A palavra de Deus, ela é fiel. Tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Se você plantou coisas boas, querido, se você plantou o bem, o amor, não plantou ódio, não tem como você colher coisa ruim. Você pode estar passando um momento ruim. Você não estagnou no momento ruim, você está passando. Mas você vai vir a época da colheita. Vai vir a época da honraria. Mas o Senhor, amado, quer te honrar no lugar onde você foi sofrer. Onde você sofreu é onde o Senhor vai te honrar. Aonde você sofreu, é ali que o Senhor vai honrar. E se você passou dificuldade com a sua família, o Senhor vai te honrar ali também. Porque José não pagou mal com mal, não. Quando os irmãos dele precisou, que nem o reconheceram, porque havia uma escassez na terra, e o único lugar que não tinha escassez era lá onde José estava, porque José tinha muita sabedoria, né? E como o faraó deu poder a ele usou a sabedoria para administrar como governador. E o único lugar na terra que havia abundância, que havia prosperidade, era onde José estava. E a palavra de Deus nos diz que os irmãos dele foram para lá, para levar alguma coisa para casa. Nem o reconheceram. Mas quando eles descobriram que era o seu irmão, que foi vendido como escravo, eles ficaram temerosos. Ele vai se vingar de nós. Mas José fez diferente, querido. Deus quer te honrar, não é para você e eu pisarmos, para a gente ficar cheio de soberba. Agora estão vendo, não é para isso. Deus quer te honrar de maneira poderosa, mas para você também abençoar aqueles que te amaldiçoaram. A palavra de Deus é o contrário, querido. A vingança pertence a Deus. Quando Deus nos honra, é para a gente abençoar o próximo, para abençoar aqueles que nos ofendeu, é para a gente abençoar aqueles que nos fizeram sofrer. A gente não vai pagar sofrimento com sofrimento, porque foi o Senhor que nos deu. Ele entendeu, José entendeu, que ele tinha que passar por aquilo. Ele entendeu isso. E ele não ficou com raiva, ele só deu uma lição nos irmãos para abençoar os irmãos até espiritualmente. Porque se os irmãos deles não se arrependessem do que fizeram, não ia ter o perdão de Deus.
Então, ele não pagou o mal com o mal, mas ele os abençoou, mas ensinou. Fez com que os irmãos se arrependessem, pediram perdão a ele. Amados, é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que eu e você venhamos viver em paz com todos. Com os seus, que se dizem seus inimigos, que não é, né? O nosso inimigo é o diabo. Exemplo. Mas muitas das vezes o ser humano nos atinge. Mas deixa, a vingança pertence a Deus. Não vamos pagar mal com mal, porque isso não vai nos fazer bem. José fez diferente. Quem amaldiçoou, quem o maltratou, ele abençoou. Ele foi um homem próspero. O Senhor fez ele esquecer. Querido, o que você prefere? Ficar guardando rancor, mágoa no seu coração da família, de que fizeram com você? Ou você ser como José? E o Senhor fez com que José esquecesse todo o sofrimento da família dele com ele. Porque o que adianta você ganhar muito dinheiro e viver amargurado, alimentando uma mágoa no seu coração, que vai te trazer até uma doença, comprovadamente, né? As pessoas que vivem magoadas adquirem até doenças ruins. Querido, Deus não quer isso para nós. Deus quer nos dar uma vida abundante. E a obra de Deus é perfeita. Deus não quer nos ver entristecido, amargurado. Por isso ele fez com que José esquecesse o sofrimento, só pensasse em coisas boas, trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Isso vai nos trazer só esperança, mas vai nos trazer saúde física. Porque quando você é uma pessoa que não guarda rancor, isso vai transparecer na tua pele, no teu rosto. Você vai ser uma pessoa mais alegre, porque você não vive alimentando mágoa, rancor no seu coração, mas você é uma pessoa abençoadora, que não paga mal com mal. Querido, que nesse dia você venha se levantar e entender que há um propósito em tudo na sua vida. Que o melhor está por vir. Que o que o Senhor tem preparado para você é na mesma proporção do seu problema. É na mesma proporção do seu sofrimento, vai ser o tamanho da sua honra. Você já parou para pensar? Eu quero trazer esperança e alegria para o teu coração hoje, no dia de hoje. Porque se você está passando por alguma dificuldade ou por alguma humilhação, eu quero declarar para você que é na mesma proporção que você vai ser honrado. O tamanho da sua escassez vai dizer o tamanho da tua prosperidade. O tamanho do teu problema vai te mostrar hoje que você vai ver o tamanho da bênção que Deus tem para você. Você vai se colocar de pé e você vai ficar como José. Senhor, o Senhor tem um bom propósito para mim, porque o que eu estou passando hoje, eu sou um homem e uma mulher de Deus. Eu oro ao Senhor, eu confio no meu Deus, eu sirvo o meu Deus, eu sou temente ao Senhor. Eu só vou receber, eu só vou colher coisa boa. E na proporção do que você está vivenciando hoje. E é no lugar aonde você mais sofreu, é onde o Senhor vai te dar a honra. Amados, que você hoje se coloque de pé e entenda o propósito de Deus para a sua vida. Amado Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por esta vida que está assistindo esse vídeo, porque o Senhor tem um propósito na sua vida. Querido, o Senhor tem um propósito na sua vida. Começa hoje a mudar a tua história. Começa hoje a ficar com o seu ouvido atento para entender o que Deus tem, a estratégia de Deus na sua vida. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, abre os olhos do teu filho e mostra a ele hoje o que o Senhor tem preparado para ele. O lugar em que o Senhor vai abençoar. Que ele venha trazer à memória, Senhor, aquilo que traz esperança, que é a honra, a bênção que o Senhor está preparando para ele, Senhor. Que ele, a partir de hoje, entenda que o Senhor tem um propósito na vida dele, Senhor Deus. Abençoa com toda a sorte de bênção, Pai. Aquieta a alma, o coração dos teus filhos, Senhor. E que a partir de hoje, eles possam entender a cada dia que há um propósito em tudo na vida deles. Querido, e se esse vídeo foi uma bênção na sua vida,
Eu convido você, se você não é inscrito, se inscreva. Mas se você já é inscrito, dê o seu like também, deixa o seu comentário para que eu entenda que esse vídeo foi abençoador e eu possa fazer mais vídeos, né? Atinja o sininho também para que você seja notificado e o YouTube entenda que você foi abençoado,